Bem-vindos, bem-vindas a todos. Vamos falar sobre obesidade. Quais as causas que não é só dieta e atividade física, vamos falar de outras causas que não são só alimentar e falta de atividade física que vão gerar aumento do peso, acúmulo de gordura e água no corpo. Esse é o tema de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou paranaense, de uma cidade chamada Toledo, no oeste do Paraná. Sou fisioterapeuta, hoje atuo mais na área de terapia do que a própria fisioterapia mesmo, mas eu me especializei em acupuntura e medicina chinesa, fui para a China em 2004, trabalhei muitos anos, mais de 13 anos, dando aula em pós-graduação de acupuntura. E hoje eu divido o meu tempo atendendo os pacientes com uma técnica que eu desenvolvi, chama terapia sintrópica, e eu dou aula sobre isso para profissionais da área de saúde que querem tratar doenças crônicas do jeito que eu trato, com a terapia sintrópica. Eu tenho o meu curso, que 1 a 2 vezes por ano a gente faz, agora está online esse curso aí. Eu sei que eu estou comendo demais, mas eu quero entender de onde vem essa compulsão. Então tem uma causa, essa compulsão tem uma causa, né? Ela não veio do nada, mas às vezes não, a pessoa ela não está comendo em excesso. A pessoa fala, Gustavo, só de cheirar o alimento eu já engordo. Eu estou comendo a mesma quantidade, os mesmos alimentos que eu sempre comi, só que de 6 meses, 1, 2 anos para cá eu venho aumentando o meu peso. E eu vou no médico, o médico fala que não tem problema de tireoide, não tem nada. Eu faço exame lá de xixi, cocô, até alguns pequenos exames hormonais e fala que está tudo normal, dentro do padrão, e eu não entendo, eu continuo engordando. Então essa live é dedicada para exatamente você que quer entender por que está engordando, que você quer entender os seus pacientes e quer ajudar de modo multidisciplinar. Ah, mas eu não sou médico, eu também não sou. Ah, eu não sou nutricionista nem nutrólogo, também não sou. Ah, eu não sou professor de educação física, educador físico, mas eu também não sou. Mas não é porque eu sou fisioterapeuta que eu não posso, de maneira complementar, ajudar esse paciente, ajudar esse indivíduo que quer entender o processo dele e poder, às vezes, resolver ou melhorar muito o padrão de qualidade de vida. Vamos falar das causas, que não é a dieta que está errada, porque você sabe que obesidade, você aumentou de peso, não interessa o grau da sua obesidade. Se você está sobrepeso, se você está numa obesidade mórbida, não interessa. O foco aqui é a gente entender, porque o peso, só o peso, a gente tem que começar por aí, né? O peso só na balança não quer dizer muita coisa, isso a maioria das pessoas sabe hoje em dia. Ah, o meu peso, Gustavo, eu tenho 1,60 m de altura, sou mulher, tenho 30 anos de idade, tenho 1,60 m de altura e estou com 68 quilos, 70 quilos. Você está acima do peso ou não? Não dá para saber. Você acredita que não dá para saber? Só pela altura o peso não quer dizer nada. O mais importante que o peso e a altura, ou o peso em si, é o percentual de gordura que você tem referente. Eu não estou falando de estética, eu não estou falando de você se sentir bem dentro da roupa, nada disso. Estou falando de saúde. Falando em saúde, é o percentual de gordura que manda. O percentual de gordura, ele está na média da faixa etária para você ou não? Então você tem que pesquisar e fazer um exame. Então você tem a adipometria para isso, que são as dobras, você faz com um nutricionista, você faz com um professor de educação física e tal, você faz as dobras para saber qual é o percentual de gordura. Ou você usa algumas máquinas eletrônicas, como é o caso da biorressonância, bioimpedância. A bioimpedância também vai medir o percentual de gordura. Tem bioimpedâncias aí carésimas de 15, 20, 30, 50, 100 mil reais, cada uma com a sua precisão. Mas o mais importante é você saber avaliar o antes e o depois com a mesma pessoa. Isso é muito importante eu frisar isso. Você tem que avaliar sempre com a mesma pessoa.
porque mudou o avaliador, muda um pouquinho os parâmetros, muda a pegada, etc. e tal, pode dar um resultado um pouco diferente. Então, sempre tem que ser o mesmo avaliador na mesma máquina, usando os mesmos artifícios. Isso vale também para exame de laboratório de sangue. Não adianta você fazer um mês num laboratório, no outro mês você vai em outro laboratório, no outro mês você vai em outro laboratório. Pode dar divergências e você pode entender que está subindo ou descendo teus exames e na verdade não. É só um laboratório e outro que é diferente. Então, vai fazer um exame para saber que grau de percentual de gordura você tem, saber se está saudável ou não em termos de obesidade. Você tem que pegar o mesmo avaliador com os mesmos maquinários. Aí você está sendo bem criterioso, né? Não adianta você se pesar numa balança na tua casa um dia, no outro dia você se pesa na farmácia, no outro dia você se pesa no nutricionista. São aparelhos diferentes que às vezes pode dar uma pequena divergência. Balança até que não, mas os exames de percentual de gordura sim. Então cuidem com isso, tá? O que manda para você saber em termos de saúde, não de estética, de saúde, é o percentual de gordura, tá? E aí o teu nutricionista, o teu nutrólogo, ou o teu educador físico aí que te acompanha, teu personal, etc., teu treinador, se ele é capacitado ou ela é capacitado para entender os percentuais de gordura, que deve ser, ele vai ter uma tabela lá, ele vai te falar, ó, entre isso e isso é desejável, etc. e tal, certo? Então, essa é a parte que eu só dei uma introdução, porque tem muita gente que nunca ouviu falar de bioimpedância, nunca ouviu falar de adipometria, etc. E você avaliar, porque tem uma frase da administração muito forte. Primeiro, se você não se gerencia, alguém irá fazê-lo e talvez de uma forma que você não goste. Você quer gerenciar o teu corpo? Você quer gerenciar a tua saúde? É você que tem que gerenciar. Você está indo na academia por quê? Ah, porque meu marido quer. Manda seu marido fazer academia. Ninguém tem direito de escolher nada para os outros. Você entendeu? Então, você tem que gerenciar. Só que daí vem uma segunda coisa. Nós só conseguimos gerenciar aquilo que a gente consegue mensurar, aquilo que a gente consegue medir em números. Nós só conseguimos gerenciar aquilo que nós conseguimos mensurar em números. Então, você tem que ter um parâmetro do antes e do depois. Você tem que ter um parâmetro do percentual de gordura antes e depois. Você tem que ter um parâmetro dos exames de saúde antes e depois. Você tem que ter, para gerenciar, você tem que saber mensurar. Se não só olhar no espelho, às vezes você acha que nada aconteceu e o paciente fala, nossa, mas eu tive uma grande diferença e eu não percebi. Eu não percebi na roupa. Porque se você ganha musculatura, quando você começa a fazer uma dieta apropriada, quando você começa a fazer uma atividade física apropriada e você tem um ganho de massa muscular e às vezes você perdeu gordura e ao mesmo tempo você ganhou massa muscular, às vezes na roupa não vai dar diferença, na circunferência em volta do corpo não dá diferença. E às vezes na balança, só o peso seco ali, o peso, ele não vai dar diferença. Você fala, puxa, mas eu estou fazendo dieta, eu comecei a malhar, eu fiz um tratamento emocional, isso já tem um mês, nada mudou. Minha roupa continua igual, o meu peso, eu tenho 1,60 m, 60 quilos, continua igual. Só que quando você vai fazer o percentual de gordura, ou comparar o antes e o depois, você vai ver que ele diminuiu 5% de gordura às vezes. Só que você ganhou massa muscular e ficou elas por elas. O peso se manteve, porque você ganhou músculo, perdeu gordura. E a circunferência também ficou, porque você perdeu gordura, mas aumentou o músculo. Olha que interessante. Então, importante a gente saber esses parâmetros aí. E agora a gente vai falar a nível de biologia.
São duas coisas que eu vou falar hoje aqui. Em termos de biologia, para que serve gordura e água, que faz a gente aumentar o peso, gordura e água. E também sistemicamente, pais, avós, bisavós, tataravós, o que isso influencia se eu vou ser obeso ou não vou ser obeso. Se determinada idade eu vou começar a engordar ou não vou engordar. Então vamos falar um pouquinho de biologia, do mundo animal. No mundo animal e no mundo do ser humano, você pode aumentar o peso por duas características grandes. Nós podemos aumentar o peso por aumento de gordura e você pode ter aumento do peso por aumento de água retida no corpo. Ou você pode ter uma combinação dessas. Então eu vou falar das duas. Primeiro, vamos falar da água. Por que o corpo aumentaria a água no corpo? Porque o corpo reteria a água no corpo. Gustavo, como que eu sei se o aumento do meu peso é por água? Só você apertar. Se ficar um sinal branco, que nem fez aqui, ó, e ele ficar por mais de 2 segundos, ó, pode ver que ele não está mais do que 2 segundos. Você apertou no braço, apertou na perna, na coxa, apertou no tronco, segurou apertado, soltou e ficou mais de 2 segundos esse sinal branco da falta de circulação sanguínea ali, você já tem um indício, é um sinal, já tem um indício que você está retendo uma quantidade de água a mais exagerada no corpo, tá? Se você tira a tua leg da academia, a tua meia, o teu bracelete, o teu relógio e ficou a marca e ele não some, daqui 5 minutos ainda tá essas marcas ali, você tem uma retenção de água. E aí você vai ver como tem gente que tem. Então se você tem isso, coloque aí. Eu tenho, fica a marca em mim. Se você tira a leg da academia, se você tira a meia no final do dia, e ele fica por mais de 3, 5 minutos, aquela marca da meia, da leg, você tem retenção de água no corpo. Gustavo, qual é a causa disso? Vou explicar para vocês. Primeiro, vamos falar do emocional. A água está relacionada à sobrevivência à vida, certo? Então, você não consegue ficar mais do que 3 dias sem beber água, você morre. Você pode ficar mais do que 20, 30, 40 dias sem se alimentar de nutriente, coisa sólida, que você não morre. Você vai sofrer consequências, mas não vai morrer. Agora, se você ficar mais do que 3 dias sem ingerir água, provavelmente você entra em coma e morre, certo? Então, água está relacionada à sobrevivência. Qual o conflito, Gustavo, emocional que vai causar um impacto na água do corpo? O órgão que trabalha com água no corpo é o rim, são os rins. Temos o direito, temos o esquerdo. Então, os rins, eles que filtram toda a água do corpo, e eles lidam com a água. E o conflito biológico emocional do rim, segundo a nova medicina germânica, segundo os estudos do Dr. Hammer em tomografia, o conflito que o indivíduo vivencia, inesperado, inusitado, que tira o chão dele, são alguns. Primeiro, sensação de abandono. Não é só sensação, é um abandono. Mas às vezes não é um abandono do jeito que o adulto vê, mas do jeito que a criança se sente abandonada. Então, se você vivencia um trauma, um conflito emocional de separação forte da mãe, figura materna, separação da mãe, distanciamento da mãe, abandono da mãe, separação da sua casa, do seu ninho, sua mãe, aí você já tem um impacto. Isso pode ter sido na vida fetal, isso pode ter sido na hora do nascimento, você ficou incubador ou não, isso pode ter sido lá com meses de vida, isso pode ter sido aos 3 aninhos de idade, e isso vai se repetindo ao longo da vida. Rejeições, então anote aí, conflito de rejeição,
conflito de abandono, principalmente ligado com a mãe. A sua mãe é a sua vida, ela que dá o nutriente, ela que vai te dar a nutrição através do peito, e a proteção vem da mãe, da figura materna, tá? Então, se você sofreu separações, rejeições, abandono, solidão, são impactos que vão causar vários impactos na infância, e isso às vezes se manifesta na vida adulta. Às vezes não se manifesta logo ali na infância, vai se manifestar lá na vida adulta, com 20 anos, com 30 anos, etc. Quando você tem a separação de um namorado, quando você tem a separação de um trabalho, quando você perde o emprego, várias coisas podem ser gatilhos. Então, isso aí. A segunda coisa emocional que impacta e vai gerar retenção de água como mecanismo de feedback, de proteção, é se sentir fora do grupo, me sentir isolado, fora do grupo. Então eu sou colocado na escola e eles fazem uma patotinha, eu sofro bullying e me isolam. Não quero me escolher num time de futebol, no time de vôlei, para fazer um trabalho, e eu me sinto isolado, fora do grupo. Isso tem um impacto, muitas vezes, sobre o rim também, ou o rim direito, ou o rim esquerdo. E aí, todas as vezes na minha vida que eu tiver algum impacto, onde eu me sinto isolado, rejeitado, deixado de lado, eu vou sofrer um impacto e eu posso começar a acumular água no corpo. E eu começo a engordar, aumentar o peso, porque eu estou acumulando água no meu corpo por esses conflitos de se sentir abandonado, se sentir rejeitado, se sentir fora do grupo, esses impactos aí. Existe um outro conflito que é chamado de conflito existencial. O que é um conflito existencial? Conflito existencial é aquele conflito que você vivencia drástico, do tipo, meu mundo acabou, tiraram o meu chão, meu mundo acabou. Sabe pessoas que passam enchente e levam tudo? Esse conflito é um conflito, meu mundo acabou, entendeu? A pessoa tem, o trabalho é tudo para ela, o cara é taxista e ele tem só aquele táxi, e ele está pagando a prestação do táxi. Não tem nem dinheiro para pagar seguro do táxi. Todo o dinheiro da família para pagar comida para a família e para os filhos vem do táxi. E ele sofre um acidente, dá perca total nesse táxi, que está sem seguro. E aí para ele, naquele momento, o mundo acabou para ele. E aí provavelmente ele tem um impacto sobre o rim. E aí ele pode começar a engordar. Vocês entendem como funciona? Tá? Então, o impacto existencial, onde o meu mundo acabou. E olha quantas pessoas estão vivendo isso agora na pandemia de março de 2020 para cá. Onde meu mundo acabou. Preciso ficar isolado, eu sou autônomo, eu sou empresário, tenho que demitir funcionário, eu comecei minha empresa agora, ou me mandaram embora, pandemia, etc. Quantas pessoas que não vivenciaram algo assim, meu mundo acabou, e dali começou a aumentar de peso? Provavelmente você conhece alguém. Quem conhece alguém, coloca aí. Gustavo, eu conheço. Tem gente da minha família. Eu conheço amigos. Eu conheço pacientes. Eu conheço alguém que nessa pandemia começou a engordar. Vocês estão entendendo os mecanismos? E eu estou falando só da água primeiro, tá? E para alguns franceses, líquido está relacionado à liquidez. Da onde você consegue água para sobrevivência hoje? Essa água aqui veio de graça? Não, ela não veio de graça. Ela veio da minha torneira. Ou eu comprei no mercado. Ou eu paguei um poço artesiano. Tive que gastar dinheiro para vir essa água. Eu não peguei de graça na chuva. Ela veio e ela custou dinheiro. Então, quando eu tenho um conflito com liquidez, aí é um conflito metafórico, um conflito de falta de dinheiro,
que impacta a falta de dinheiro drástica, eu também posso ter um conflito no meu rim, direito ou esquerdo. Eu também, dali em diante, posso começar a ter um processo de aumento da retenção de água e nessa retenção de água eu ter o aumento do meu peso. Vocês estão entendendo? Eu conheço alguém que na pandemia aumentou o peso. Eu conheço alguém que está com as pernas inchadas todo dia depois da pandemia. Eu atendi hoje uma paciente assim, que antes da pandemia tinha problema nenhum e depois da pandemia os negócios começaram a dar problema e aí ela ganhou 15 quilos, foi em gordura e água no caso dela, e perna inchada, etc. E uma série de consequências da obesidade que vieram junto aí. Então, nós falamos do primeiro processo, que é o processo de aumento de água no corpo, tá bom? Agora eu vou falar do aumento de gordura. Qual o conflito emocional que vai aumentar a gordura? Primeiro a gente tem que entender que a gordura não é maléfica e a água também não é maléfica. Os dois são mecanismos de defesa. Porque essa história da medicina convencional falar que o corpo está com erro, tem um bug no software do corpo, a doença é um castigo, é algo errado que o corpo está fazendo, isso é conversa para boi dormir. É a medicina convencional que não entende o corpo do jeito que ele está. É um mecanismo de defesa. É só isso. O corpo entende que não está entrando água, ele prende água. Então, se você beber menos água, vai prender mais água. Por isso que quem tem retenção hídrica tem que beber mais água, para o cérebro entender que está entrando água. Vocês entendem como funciona? A gordura é um outro conflito, mas também é um mecanismo de defesa. Então, quando você sai da casa dos pais, dependendo do conflito de base que você tenha lá na infância, você vai aumentar de peso, você entendeu? Você vai. Aconteceu comigo também. E eu aumentei de... Nossa, primeira vez que eu casei e saí da casa dos pais, eu cheguei a 27% de gordura. 27% de gordura. Com 26 anos de idade. E hoje eu tenho 16% de gordura. 16, 17%. Eu tinha 27% de gordura. Inchadão de água. Água e gordura. E aí, na época, eu estava estudando tudo isso que eu estou dando de mão beijada para vocês. E eu fui me tratar. E eu continuava malhando do mesmo jeito, continuava me alimentando do mesmo jeito, mas a diferença que fez a diferença foi eu entender os conflitos emocionais que eu vivenciava e resolver eles. Então, nós vamos falar agora da gordura. A gordura é um mecanismo de defesa. Para que serve gordura, Gustavo? Primeiro, sobrevivência. Você estoca gordura porque não está entrando alimento. É o mecanismo do urso lá. Vai vir o inverno, então o cérebro sabe que vai vir inverno. Então, antes do inverno, ele vai comer e o que ele come não vira energia total. Ele vai estocar na forma de gordura para ele usar essa gordura no inverno e hibernar, ficar paradinho lá quieto, e o corpo usar a gordura como forma de energia. Então, quando você não tem alimento, hoje é muito difícil isso, né? É raro. Um conflito onde você não consiga dinheiro para comer. Porque por mais que você perdeu o emprego, se for na esquina, no semáforo de uma grande avenida, você vai conseguir dinheiro para comer, tá? Posso te garantir. Todo mundo vai ter um amigo, alguém, sem comer você não fica. Então é muito difícil esse conflito chegar hoje em dia. Não é por esse conflito que a pessoa aumenta o peso, não é. É por um segundo conflito. Qual a segunda função da gordura? A segunda função da gordura, meus amigos, é proteção. Uma coisa é eu bater no teu dedo aqui, outra coisa é eu bater lá no abdômen. Por que no dedo dói mais? Porque ele tem menos gordura, concorda? Então tem menos proteção. A gordura é um escudo
para te proteger de eventos que vêm externamente. Quando você vivencia conflitos onde você se sente desprotegido, ou que você não consegue proteger um protegido, proteger alguém, você pode aumentar a gordura. É o conflito que mais aumenta a gordura no corpo humano, é o conflito de se sentir responsável por algo ou por alguém, se sentir culpado por algo ou por alguém e se sentir desprotegido por agressão verbal, por agressão física, por bullying, por vergonha, por humilhação. Se você vivenciou fortes e drásticos vergonhas e humilhações, se sentir culpado ou responsável por algo ou por alguém, se sentir desprotegido sem apoio, ou que você não consegue proteger alguém, esses conflitos aumentam a gordura no corpo, tá? Então, se você é primogênito, você que é primogênito, eu chamo a síndrome do primogênito, muitas vezes o primogênito ouviu e escutou do pai, da mãe, dos tios, dos avós: agora você é a mulher mais velha da casa, agora você é o homenzinho da casa, agora é tua responsabilidade cuidar e proteger. 3 pontinhos. Seu irmão mais novo, sua irmã mais nova, sua mãe, sua avó doentinha. Muitos filhos escutam isso. Isso vai criar um problema. Porque se o irmão se acidentar, adivinha o que vai vir no inconsciente? Você é o culpado. Se a avózinha for para o hospital e a sua mãe falou que você era responsável por ela, o que você acha que no inconsciente vai vir? Você é o culpado, você é o responsável. Os primogênitos ouvem muito isso. Não só primogênito, muitos ouvem isso. Você entendeu? O pai e a mãe se separam, o filho tenta proteger a mãe. Se sente responsável, bate no peito, sai do seu lugar de filho, tenta ser o salvador da mamãezinha coitadinha, e ali ele começa a engordar. Muitas e muitas histórias assim. Tem N histórias assim, toda a família tem isso. E quando a gente consegue diagnosticar o que foi e fazer o paciente entender que ele não foi culpado, que ele não foi responsável e nem é, pelo pai, pela mãe, pela avó, pelos irmãos. Seus irmãos são seus irmãos, não são seus filhos. Sua mãe é sua mãe, não é sua filha. Você nunca foi culpado, você nunca foi responsável por nenhum acidente, nenhum problema financeiro, nenhum problema de doença, nada que aconteceu com eles. Ponto final. Você apenas, por compaixão e medo, ajudou o seu pai e sua mãe, baseado no que eles falaram. Por medo e por compaixão, você ajudou o seu pai e sua mãe, com seu irmão, com sua irmã, etc. Mais nada. Você não é mais responsável, esqueça. Você não é Madre Teresa, você não é Jesus, você não é salvador de ninguém. Deixa eles viver a vida deles, tá? Então, esse processo do se sentir desprotegido, vergonhas, humilhações, ter que proteger alguém, ter que ser responsável por alguém, pode causar esse aumento do peso. Mas e aí, Gustavo? Como é que eu faço para curar e tratar? Tem cura? Tem cura. Tem tratamento? Tem tratamento. Mas daí você precisa de um profissional. Não adianta só eu numa conversa aqui falar que você vai fazer alguma coisa e vai se curar. Não. A gente tem que saber quando foi, que idade você tinha, com quem foi, o que aconteceu. Será que foi vergonha? Será que foi se sentir responsável? Para cada um é uma história, uma novela diferente. Por isso tem que ser individual, o tratamento tem que ser individual. Não adianta uma fórmula mágica que vai tratar todo mundo, que não é verdade. Então a gente falou da água e a gente falou do processo da gordura.
Tem algo a mais que a gordura tem função? Tem. Existem alguns conflitos que é você ter que suportar e aguentar uma situação. Sabe uma situação que você tem que suportar e aguentar? E você ouve de pai, de mãe, você vai ter que aguentar, você tem que aguentar, você vai ter que suportar. Ter que suportar o peso do problema do pai, o peso do problema da mãe nas suas costas. Ter que suportar e aguentar um conflito entre pai e mãe, um conflito financeiro do pai, um conflito com tios, com os pais. Isso são conflitos também que vão gerar aumento de peso, tá? Ter que suportar, ter que aguentar. Novamente a gente cai no mesmo princípio. Você não foi responsável, você não foi culpado, você ajudou, mas acabou. Põe um ponto final nisso. Deixa cada um viver sua vida. Põe um ponto final. Jesus não teve dó e pena de ninguém. Não tenha pena e dó de ninguém. É injusto com a pessoa, tem que deixar ela cair e levantar sozinha. Não existe ninguém evoluído no mundo. Todo mundo está evoluindo, caindo e levantando, em momentos diferentes. Nós somos seres espirituais que vivemos uma experiência humana. E essa experiência humana significa aprender a comer, aprender a cuidar do corpo, a valorizar pai e mãe, a entender de relacionamentos sociais, amorosos, acertar, errar. Todos estamos evoluindo. Ninguém nasce pronto e vai se desgastando. Quem nasce pronto e vai se desgastando é sapato, geladeira, fogão. Sapato, geladeira, fogão que nasce pronto e vai se desfazendo. A gente nasce não pronto e a gente vai se fazendo, caindo e levantando. Então deixa o seu irmão, sua irmã em paz, deixa o relacionamento deles em paz, deixa o relacionamento do seu pai, sua mãe em paz. Você não é pai e mãe deles de jeito nenhum. Isso aí é o ego seu falando, tá? Isso é só o ego, porque você se coloca acima e você não está acima de ninguém. Nós somos diferentes. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Nem que nenhum fisioterapeuta, ninguém. Eu sou apenas diferente. Eu tenho minhas qualidades, tenho meus defeitos. Você, do outro lado, também. Você não é melhor que seu pai, você não é melhor que sua mãe. Você é apenas diferente, tem os seus talentos, tem as suas facilidades, tem as suas qualidades. Todo mundo tem. Então nós falamos da água e nós falamos dos conflitos que envolvem a gordura. Esses são os dois grandes conflitos que vão aumentar a água e vão aumentar a gordura, e às vezes as pessoas podem ter um pouquinho de cada. Ela sofreu um abandono forte e se sentir responsável pelo irmão menor. Olha que interessante. Ela sofreu um abandono forte e teve que se sentir responsável pelo irmão menor. E aí ela vai ter um impacto sobre a água no corpo e sobre a gordura no corpo. E isso é importante, tá? E agora nós vamos falar sobre os conflitos sistêmicos, tá? O que sistemicamente, antes de você nascer, antes da tua vida fetal, a parte hereditária, ela tem um peso sobre o teu peso? Tem um peso sobre o teu peso. Nós vamos falar agora sobre isso. Sistemicamente, nós vemos os seguintes conflitos emocionais que podem gerar aumento do peso. São as chamadas exclusões. Exclusões no clã. O que é clã? Clã é a sua família. Pais, avós, bisavós, tataravós e os colaterais, primos, tios, etc. Mas os mais importantes que passam em linha direta essa hereditariedade eram a linha vertical, que são os pais, os avós, bisavós, até os tataravós é muito importante. Então, se você tem do lado da mãe e do lado do pai, homens e mulheres que tiveram abortos espontâneos ou provocados, mortes precoces de filhos, nasceu e já morreu
com dias de vida, 1, 2 aninhos de vida, mortes precoces na família, mortes trágicas na família. A pessoa tinha 20 anos de idade, 15 anos de idade, ou abandonos, engravidou, não quis, nasceu e abandonou. Então, essas chamadas exclusões no clã, que a avó vivenciou, que o avô vivenciou, que o pai e a mãe vivenciaram, que os bisavós, tataravós vivenciaram, tanto do lado paterno como materno, isso vai impactar, sim, no teu DNA, no teu gene, no teu sistema nervoso e na parte da tua alma, do teu espírito. Isso vai impactar. E você pode repetir um padrão do passado para compensar esse excluído do teu clã. Para compensar um excluído, agora você tem que suportar uma carga que não é sua. Você tem que suportar um peso que não é seu. Mas e aí, Gustavo, como que eu faço para descobrir? Existem técnicas. A minha técnica terapia sintrópica a gente descobre. Existem outras técnicas por aí que vieram da Alemanha, que vieram da França e tal, transgeracionais, que trabalham com isso também. Tem que ter um profissional por trás para fazer. Você sozinho não vai conseguir. Você pode pesquisar na família. Saber é importante, é o início de tudo, mas tem que saber tratar, e aí precisa de um profissional. Mas uma das coisas que mais causa obesidade, que está ligado sistemicamente, primeiro são essas exclusões. Então, esse sentimento de alguém que não foi reconhecido na família, e até por você. Então, se você teve filho, que você erradamente chama de aborto, você teve um aborto espontâneo, você teve um aborto provocado, e você continua chamando de aborto, eu sinto informar, mas não é aborto. É um filho, é uma filha. Ele tem que ser reconhecido. Ele tem que ser incluído de volta em você. E existem técnicas para isso. Você precisa de um profissional do seu lado para saber como fazer isso. Pode ser que você vivenciou na sua vida, lá na sua adolescência, quando começou a vida sexual, na própria vida adulta, etc, etc, etc. Então esses excluídos precisam ser incluídos, tá? Uma das dicas que eu dou, é você toda noite fazer uma oração para alguém, agradecendo, só agradecendo. Agradece o seu avô pela sua vida, agradece a sua avó pela sua vida, agradece a sua mãe. Cada dia você escolhe um. Hoje à noite eu vou agradecer ao meu pai. Amanhã eu vou agradecer a minha mãe. Depois da manhã eu vou agradecer a minha avó materna. E assim você vai fazendo. Isso aí é um libertador. É um tratamento. Tá? É um próprio tratamento. Então, isso é interessante você fazer todo dia, se você lembrar, se possível. Você vai ver como isso vai fazer com que você ganhe mais liberdade na vida. E você vai desatrelando essas coisas que são amarras, que você está repetindo padrões, muitas vezes que você nem sabe que tem. Certo? Joia? Até mais. Obrigado, viu? Tchau, tchau.